No mundo corporativo atual, tipo no dia a dia das empresas, um funcionário médio gasta cerca de 505 horas por ano aprendendo coisas novas. Uhum, é muito tempo. É um número impressionante. Mas, bom, os relatórios mais recentes de inteligência em educação corporativa apontam um detalhe que é, assim, brutal. O que eles descobriram? Apenas 4% desse tempo acontece em treinamentos formais. Nossa, 4%? É quase nada. Exato. Os outros 96% são aprendizado completamente informal. É um negócio caótico, sabe? Orgânico. O que levanta um paradoxo fascinante, né? Porque a gente passa séculos construindo instituições, criando leis educacionais e plataformas caríssimas. Com certeza. E na maior parte do tempo, a gente está tentando colocar água num balde que simplesmente rejeita o formato que a gente escolheu. É bem por aí. E essa estatística dos 4% expõe a fratura entre o que a gente acha que é ensinar e como o cérebro humano de fato aprende. Nós tratamos a transferência de conhecimento como um processo de engenharia mecânica, quando na realidade é uma adaptação biológica altamente imprevisível. E essa é a missão da nossa imersão de hoje. Para quem nos acompanha, o objetivo aqui é desconstruir a mecânica oculta da aprendizagem. O mergulho fundo mesmo. Exatamente. A gente juntou uma pilha de fontes que parecem desconexas à primeira vista, mas formam um mapa completo da cognição. E o que a gente tem nessa pilha? Bom, estamos cruzando os fundamentos legais da educação brasileira, manuais históricos de design instrucional e um estudo de caso muito revelador sobre o método VARC. Ah, o famoso VARC. Pois é. E também pesquisa sobre o peso das analogias na nossa mente, além de guias práticos sobre estruturação de narrativas em áudio. A ideia é investigar como o conhecimento é genuinamente ancorado e transmitido, né? Uhum. E já adianto para quem nos ouve que vai ter um momento de grande surpresa mais para frente. Um mito muito comum sobre estilos de aprendizagem que a ciência acabou de derrubar. Estou animada para chegar nessa parte. Mas é um percurso que exige olhar desde o teto do sistema até o alicerce neural. Perfeito. Para entender esse teto do sistema, a nossa primeira fonte é a fundação de tudo no Brasil, a LDB. Além de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96. Isso, a famosa Lei Darcy Ribeiro. E em vez de apenas listar artigos, a gente precisa olhar por que essa lei tentou fazer com a cognição coletiva. Sim, porque a LDB não trata o aprendizado como, tipo, o acúmulo de dados numa bolha. Não mesmo. O texto vincula expressamente a educação escolar ao mundo do trabalho e às práticas sociais. O que, parando para pensar, representa uma mudança monumental de paradigma. Como assim? É que antes o foco do sistema era quase puramente transmissivo. A lei tentou forçar uma transição para o uso prático do saber. Ah, entendi. Quando a LDB determina o pluralismo de ideias e a gestão democrática, ela está, no fundo, tentando criar um ambiente de tensão cognitiva. O aluno não deve apenas receber a norma, mas debater. E aplicar, né? E o documento acompanha as mudanças de exigência mental da sociedade. Isso fica muito claro nas atualizações recentes. Como a política de educação digital, certo? Exato, a Política Nacional de 2023. Ela colocou no texto da lei a obrigatoriedade não só de conectividade de alta velocidade, Uhum. mas de letramento digital e robótica como componentes curriculares. Quer dizer, não é apenas fornecer internet. É exigir que o aluno compreenda a lógica algorítmica por trás daquilo. Exatamente. E aí que o abismo entre o macro e o micro se revela. Com certeza. A lei estabelece que o sistema deve produzir um indivíduo plenamente capaz de operar na sociedade digital. O papel aceita essas metas ambiciosas. Mas como isso ocorre na prática? Quando o cérebro que precisa absorver essa carga cognitiva toda está no limite da exaustão. É uma excelente pergunta. O que nos leva ao fator humano de quem nos ouve ou estuda por aí. Nas nossas fontes, tem um relato de um aluno real, o Marcelo. Ah, o caso do professor Carlinhos Costa. Esse mesmo. O cenário é o seguinte: o Marcelo decidiu estudar para o disputadíssimo concurso da Secretaria de Educação. O nível de exigência técnica devia ser altíssimo. Muito alto. Só que a biologia e a vida pessoal dele estavam em colapso. Ele precisava estudar à noite enquanto mantinha um emprego diurno. Nossa, E detalhe, lidava com o nascimento da filha, a Valentina,
e enfrentava uma gravidez de altíssimo risco da esposa. Que situação extrema. Esse é um ambiente de carga cognitiva completamente sobrecarregada. Totalmente. Onde o cortisol, sabe, o hormônio do estresse, destrói ativamente a capacidade do cérebro de formar novas memórias de longo prazo. A LDB pode até exigir letramento e criticidade, mas a mente do Marcelo, tipo, às 2 da manhã, tá operando no modo de sobrevivência pura. É lutar ou fugir o tempo todo. Exato. Ele só conseguiu passar nos concursos porque não dependeu do sistema bruto. Ele teve o apoio de uma mentora. A Patrícia, né? Isso. Ela funcionou como uma espécie de exoesqueleto cognitivo para ele, cobrando prazos, fatiando o conteúdo e mantendo a constância, especialmente quando a força de vontade natural evaporava. É fundamental ter esse suporte. Mas a grande questão é a seguinte: vamos desempacotar isso. A LDB é como o sistema operacional de um computador, definindo as regras e os limites. Certo. Mas o Marcelo é o usuário que precisa fazer o programa rodar em condições extremas. Como passamos dessas regras macro para a criação real de aulas que ajudem alunos como o Marcelo? Bom, a resposta para isso não surgiu em escolas, surpreendentemente. Sério? Surgiu onde? Em campos de treinamento militar. Para preencher essa lacuna entre uma necessidade macro e a capacidade micro, foi necessário inventar o design instrucional. Ah, claro. O planejamento passo a passo. Isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas precisavam ensinar centenas de milhares de civis a operar radares e sistemas complexos em semanas. Não dava para esperar o tempo de uma faculdade. Exato. A variação orgânica do aprendizado humano era um risco inaceitável ali. Eles precisavam de um método científico, repetível e blindado contra falhas. E essa mentalidade militar encontrou a psicologia comportamental logo depois, né? Nos anos 50. Com o behaviorismo de Skinner. Aquela ideia de fatiar o aprendizado em pequenos passos, oferecer o estímulo e dar o feedback com recompensa imediata pelo acerto. Bem isso. Mas a coisa evoluiu para tentar mapear o que acontecia dentro da cabeça. Aí entra a taxonomia de Bloom em 56. Que é um marco enorme. Sim, ela abandonou a ideia de apenas medir o comportamento e criou uma hierarquia do pensamento. A taxonomia de Bloom é um divisor de águas. Porque ela categorizou a complexidade do esforço mental, certo? Exatamente. Decorar a data de uma batalha exige um tipo de processamento. Analisar as causas dessa batalha exige outro. E criar uma nova tática baseada nela é o ápice da pirâmide cognitiva. Perfeito. O design instrucional passou a usar esses degraus para não sobrecarregar alunos como o Marcelo. Você não pede para alguém criar algo antes de garantir que a base da lembrança está sólida. O que desagou nos famosos 9 eventos de instrução do Gagné, lá em 65. É aquela coreografia que diz que nenhum aprendizado acontece se o primeiro evento não for ganhar a atenção. Um passo fundamental. E avançando no tempo, a gente chega no modelo que a indústria adotou como padrão, o ADDE. O ADDE, criado na Universidade da Flórida. Análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Um fluxo bem rígido, herdado da engenharia, para garantir a entrega sem perdas. Mas, olha, aqui a coisa fica realmente interessante. Diga. Num mundo de metodologias ágeis e prototipagem rápida de hoje em dia, esse modelo AD, todo metódico, não está se tornando meio ultrapassado? Olha, essa crítica é totalmente válida e está muito presente na literatura atual. É? Sim, porque o AD clássico pressupõe que a gente pode prever perfeitamente a reação do aluno na fase de planejamento, o que nos traz de volta aquela sua estatística inicial. Dos 4%. Exato. Se a educação formal usa modelos tão rígidos e o design instrucional fosse tão infalível, os funcionários não buscariam 96% do aprendizado fora dele. Faz todo sentido. O ensino formal luta para competir com a fluidez de uma conversa de corredor. E foi na tentativa desesperada de imitar essa fluidez que o sistema comprou uma das ideias mais polêmicas da educação: a personalização baseada em estilos de aprendizagem. Se o aprendizado orgânico é natural, vamos tentar empacotar o ensino no formato sensorial preferido de cada cérebro, né? O famoso modelo VARC. Visual, auditivo, leitura e escrita e sinestésico. Esse conceito dominou o mundo corporativo e as salas de aula, porque meio que promete que a falha não é do assunto, mas do formato. Tipo, se o aluno não entende o gráfico, basta gravar um podcast para ele. Só que as nossas fontes trazem um estudo de caso surpreendente sobre isso. Foi feito no Instituto Federal do Ceará,
o IFCE. Lá no campus de Tianguá, certo? Exatamente. Os pesquisadores testaram essa promessa num ambiente real. Eles acompanharam 59 alunos de um curso técnico de informática num formato híbrido. Num MOOC, um curso online aberto sobre pensamento computacional. E a metodologia foi super rigorosa. Eles ofereceram o conteúdo em múltiplos formatos simultaneamente. Tudo desenhado sob medida para o VARC. Tinha PDF detalhado para quem preferia ler, não é? Sim, vídeos animados para os visuais e auditivos. E para os sinestésicos que gostam de aprender fazendo, tinha questionários interativos. Aqueles de resolver problemas com imagens do Scooby-Doo e construção de torres? Isso, o ambiente era um banquete sensorial. E quando aplicaram o questionário para mapear as preferências, a maioria, quase 68%, se declarou sinestésica. O que faz sentido num curso de informática. O perfil natural dos estudantes gravita em torno da prática. Faz sentido. E detalhe, 0% se definiu como estritamente visual. 0? Interessante, mas o ponto de virada da pesquisa não é a distribuição dos estilos, não é? Não. O que é fascinante aqui é cruzar esses estilos com o desempenho real. Se a teoria VARC funcionasse, o aluno sinestésico, mexendo na atividade prática, teria notas altíssimas. E o que os dados mostraram? Que não houve absolutamente nenhuma associação estatisticamente significativa. Nenhuma correlação com a nota. Nenhuma. Nem com a nota, nem com o gênero, nem com a idade. O estilo preferido não teve impacto prático na compreensão. Isso desmonta uma indústria inteira focada em estilos. Gostar de uma via sensorial não melhora a retenção. O cérebro processa o conceito abstrato do mesmo jeito. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer que preferir um estilo de aprendizagem é como preferir comer sopa com uma colher azul em vez de uma vermelha. Adoro essa analogia da colher. A cor da colher não faz a sopa ser mais nutritiva. O fato de alguém gostar de ver um fluxograma não garante que vai entender o assunto melhor do que lendo um texto. A metáfora da colher ilustra o problema perfeitamente. A cognição não liga para o veículo, ela liga para a conexão. E se focar do estilo sensorial do aluno não garante o aprendizado. O que garante? Aí precisamos recorrer à teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel. E que ela diz? Que a mente não é um espaço vazio. Ela é uma rede estruturada. Nós só aprendemos algo verdadeiramente novo se ancorarmos essa novidade em um conhecimento prévio. Conectando o desconhecido ao conhecido. Exatamente. E a ferramenta mais sofisticada para forjar essa âncora é a analogia. E as metáforas. Faz todo sentido. E o modelo de ensino com analogias, o TW do pesquisador Klein, sistematiza isso muito bem. O Teaching with Analogies, sim. Ele exige disciplina, tem etapas claras. Tem que apresentar o alvo novo, sugerir a fonte familiar, mapear as similaridades. E o passo mais crucial e frequentemente ignorado, apontar de forma explícita os limites da analogia. Porque toda analogia quebra em algum ponto. Um exemplo histórico genial nas nossas fontes é o do Charles Darwin, A Metáfora da Árvore da Vida. Um clássico da biologia. Ele precisava explicar a evolução, que era um conceito alienígena na época. Ele usou um tronco grosso para representar ancestrais comuns, que se divide em galhos representando espécies interligadas, até chegar nas folhas. E os galhos mortos explicavam perfeitamente linhagens extintas. Ele ancorou uma ideia revolucionária em algo que qualquer pessoa com o jardim conseguia entender. Certo. Mas deixa eu ser o advogado do diabo aqui. As analogias não podem ser perigosas? Em que sentido? Se eu uso um conceito familiar que o aluno já entendeu errado, eu estou apenas construindo um prédio novo sobre uma fundação podre. Isso levanta uma questão importantíssima. Os autores alertam exatamente para os bloqueios cognitivos. Tem algum exemplo comum disso? Tem. Usar analogias antropomórficas com crianças. Tipo, dar características humanas a objetos. Dizer que a nuvenzinha ficou triste e chorou para explicar a chuva. Parece inofensivo, né? Até fofo. Mas reforça o animismo. A criança cria a crença estrutural de que fenômenos naturais têm vontades próprias. E isso dificulta muito o aprendizado científico correto mais tarde. Nossa, o aluno bate no muro quando vai aprender termodinâmica. Com certeza. Por isso, indicar os limites da metáfora é inegociável. Compreendida a importância de criar boas âncoras cognitivas e evitar essas analogias falhas, como a gente empacota tudo isso? Como assim? Pegar o design instrucional,
O conhecimento prévio, a ancoragem e transformar em formatos atraentes para o público moderno que é super distraído. A teoria tem que encontrar o formato. No mundo corporativo atual, como a gente vê nos serviços da Easy, eles injetam dopamina na equação. Usando microlearning e gamificação, né? Isso. Aplicam upskilling, a melhoria de habilidades, em tempo real, recompensando alunos com pontos e rankings num sistema de jogo. Mas olha, para reter o interesse de verdade, a estrutura narrativa ainda é rei. E é por isso que os roteiros em áudio são tão poderosos. Os modelos descritos pelo cochicho.org. A análise dessas estruturas narrativas é reveladora. Eles detalham 3 modelos clássicos. A primeira é a mais intuitiva, a linha cronológica. O roteiro vai do passado ao futuro. Como naquele filme Boyhood, ou aquele episódio dos 129 carros do This American Life. A progressão natural da curiosidade. Mas a segunda estrutura é a do sanduíche. E aqui a gente vê a mágica acontecer. Explica como funciona o sanduíche. Você usa uma história concreta como o pão. Por exemplo, a história real de um acidente de carro traumático da apresentadora Bia. Uma âncora emocional bem forte. Exato. E você usa esse pão para rechear as digressões teóricas. Enquanto narra o acidente, ela pausa para explicar o recheio denso. O funcionamento da memória e a neuroplasticidade, no caso. Isso. E a história evita que a abstração perca a audiência. Quando a teoria fica chata, volta para o acidente de carro. E se a gente conectar isso com a visão geral de hoje, a estrutura sanduíche é o design instrucional e a teoria de Ausubel em ação. Como assim? A estrutura principal, o pão, é o conhecimento familiar. Serve de âncora constante enquanto os conceitos complexos e estranhos, o recheio, são entregues. Caramba, genial! E ainda tem a terceira estrutura, o roteiro em formato de E minúsculo. Ah, essa é muito boa. Você começa no clímax, num ponto avançado da história. Como a clássica cena da perseguição da galinha no filme Cidade de Deus. A faca já está voando no ar. E depois de fisgar todo mundo, a narrativa volta no tempo. Tipo, se correr o bicho pega. E aí explica como as coisas chegaram naquele caos. Sabe que é brilhante nisso? Nós construímos um roteiro em formato de E minúsculo na nossa própria jornada aqui hoje. Nossa, é verdade. Começamos discutindo o caos do aprendizado informal, lá no alto, as grandes regras da educação, para depois descer aos blocos de construção da mente, como as metodologias de guerra e o behaviorismo. Derrubamos o VARC no caminho e voltamos a subir agora falando de contação de histórias. Exatamente. O cérebro anseia por histórias. Bom, recapitulando a nossa jornada para quem está nos ouvindo. A gente viu as bases legais e estruturais do ensino, com a LDB e o design instrucional. Derrubamos o mito de que o estilo de aprendizagem sensorial, o VARC, dita o sucesso acadêmico. Descobrimos que o verdadeiro segredo está em construir pontes cognitivas com analogias cuidadosas, usando Ausubel e Glynn. E aprendemos como envelopar tudo isso com estruturas narrativas testadas pelo tempo, como o sanduíche e o E minúsculo. É bastante coisa para processar. É sim, mas eu queria deixar uma provocação final para quem acompanhou a gente até aqui refletir. Manda bala! Vimos que o cérebro humano anseia por histórias e metáforas para entender o desconhecido, muito mais do que por preferências sensoriais ou regras rígidas. As analogias são o motor. Pois é, se grande parte do que nós sabemos foi construído conectando o estranho com o familiar através de analogias temporárias, quais das suas crenças mais profundas não passam de metáforas que você tomou como verdades literais? Nossa, isso explode a cabeça. Fica o convite para questionar o seu próprio roteiro de vida e as analogias que sustentam ele. Um abismo filosófico para fechar. Muito bom. Quero agradecer imensamente a companhia de quem investigou essas engrenagens com a gente nessa imersão. Foi um papo excelente. Convidamos a nossa audiência a aplicar essas descobertas nas próximas reuniões, nos estudos ou mesmo nas curiosidades diárias. Até a próxima exploração.